Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um Solamento Podcast. E hoje, para a alegria de todos, a alegria geral da nação, nós temos o retorno de um convidado. O convidado. Hoje nós vamos falar sobre MEB, né? Para quem não está familiarizado, é uma sigla, né, de Métodos de Estudo Bíblico. E aí nós vamos abordar esse assunto que é muito legal, muito prático, né? Vai fazer diferença aí nas nossas vidas, espero de quem está ouvindo também. Mas antes, é claro, nós precisamos apresentar a nossa mesa e depois eu apresento o nosso convidado. Então, por favor, quem quiser aí, Christian ou Lucas. Of the king, the power, the best. Ladies and gentlemen, welcome to the best podcast in the world. Muito bem, começamos com línguas, mas tem que ter tradução, né? Gente, sejam bem-vindos ao melhor podcast do mundo. Tem tradução. Tem tradução. Vamos. O bom é que ele estudou a noite inteira pra falar isso. Vai, eu Bom tava dia. ensaiando, eu vim ensaiando. Fala, galera. Lucas Castilhos. E hoje nós temos o convidado. É isso aí. Muito pedido. E ele tá liderando aí, né? As nossas... As ouvidas. Ouvidas é boa, né? Muito No bem. Spotify. E o retorno de... Olavo Ribeiro. Muito bem-vindo. Muito obrigado. É uma alegria estar aqui com vocês de novo. É isso aí. O Olavo vai virar sócio aí. É a voz de radialista que fez. Os advogados dele. A voz de radialista fez o podcast mais ouvido. E aí, como eu comentei no início, então a gente vai falar sobre métodos de estudo bíblico, né? Que é um assunto muito importante, inclusive, eu diria fundamental na vida cristã, porque todo cristão precisa saber como, né, estudar a Bíblia. E o Olavo tem ministrado um curso aqui na Aliança sobre esse assunto, e aí Muito a gente bom, por aproveitou sinal. que tá fresquinho na cabeça dele, né? E trouxemos aqui para a gente abordar esse assunto. Afinal de contas, a gente não pode estudar a Bíblia de qualquer jeito, né? A la louca, como diz o Christian antes aqui, a gente começar a gravação, né? E aí a primeira pergunta para a gente já abrir os trabalhos é justamente essa: por que a gente ter um método, né, de estudar a Bíblia? Por que a gente aprender um método de se aproximar do texto bíblico, seja do Antigo, do Novo Testamento? Por que isso é importante para a vida cristã, de modo geral, e para a gente poder praticar aquilo que a Bíblia está ensinando? Então, largo a pergunta assim na mesa e, por favor, quem se sentir à vontade. Começar com o convidado, né? Com certeza. Começar com o nosso Ele convidado. veio aqui pra isso, né? Veio para isso. Hoje nós vamos só perguntar e ouvir a resposta e aprender. Então, por favor. Então, por que um método para estudar a Bíblia? A nossa fé é uma fé revelada. Então, como que nós conhecemos a Deus? Por meio da sua revelação. Sim. Não haveria outra maneira de nós conhecermos a Deus senão por meio da sua palavra. E então nós precisamos de um método que nos ajude a compreender essa revelação de Deus. E basicamente, assim, fazendo uma rápida introdução, depois a gente até pode se aprofundar, mas eu diria que o método por excelência é o método que a gente chama de histórico-gramatical. Uhum. A princípio é um nome que assusta, mas não é tão complicado assim. Ele é histórico porque, para nós entendermos a Bíblia, nós precisamos entender o texto bíblico dentro do seu contexto histórico. A palavra de Deus, a revelação de Deus, ela foi dada na história, para pessoas numa determinada época, numa determinada cultura. E se a gente quer entender o que Deus nos revelou, nós precisamos ter essa perspectiva histórica. E ela é gramatical, o método é gramatical, porque Deus se revelou por meio de palavras. Então, gramática, ou gramatical, tem a ver com as palavras. Então, o significado das palavras é importante. E o significado das palavras dentro do contexto histórico. Se nós não fizermos assim, nós corremos o risco de fazer com que a Bíblia diga o que a gente quer. E aí a gente começa a manipular a revelação de Deus e deixa de ser a revelação de Deus e passa a ser, entre aspas, a nossa revelação. Né? Então a única maneira de você ter algo o mais próximo possível de uma compreensão objetiva da palavra de Deus
é usando um método histórico-gramatical. Sim. Existem outros, né? A gente pode só pincelar assim por cima. Os que a gente lembrar, talvez, eu me lembro só de alegoria, né? De alegorizar. Eu não sei se dá para nem chamar de um método de estudo, né? Talvez é um tipo de interpretação do texto mais, né? Mas tem qual mais? Alegoria, que a alegoria é de onde vem as heresias, né? A interpretação alegórica, ela foi muito popular, principalmente na Idade Média, né? Aquela ideia de que por trás do significado das palavras existe um sentido oculto. Isso, eu achei um segredo no salmo tal, e aí o cara vem com uma coisa nada a ver com o que o salmo quer dizer, né? Esse tipo de coisa. Então, você dá para o texto bíblico um sentido oculto. Então, por exemplo, não vou me lembrar assim, exatamente do significado que foi dado, mas alguém já interpretou a parábola do samaritano, que o samaritano seria o cristão e o vinho que ele aplica nas feridas do homem lá seria a ceia do Senhor. E assim, você vai atribuindo ao texto um sentido que você deduz praticamente da tua cabeça, né? Loucura Porque total, aquele né? sentido não está lá. Mas esse método foi um método muito popular, principalmente durante a Idade Média. E infelizmente continua muito popular também em nossos dias, né? A gente tem muitos teólogos, não sei se dá para chamar assim, mas de que usam esse método ainda hoje, né? Então pega um texto lá do Antigo Testamento, completamente fora do contexto histórico, fora do contexto do texto, e aplica ele diretamente para os dias de hoje, né? E aí começa aí as loucuras, né? Muitos hoje no YouTube, principalmente, onde tem mais vídeo, né? Aquelas devocionais rápidas, assim, aí o cara pega um texto e acaba, né? Eu acho que duas coisas que chamaram mais atenção na primeira aula que o Olavo ministrou aqui para nós, para mim, pelo menos, foi contexto. A gente não pode ler a Bíblia ou tirar um versículo dela e fazer uma explanação em cima daquilo, né? O contexto, aonde ele foi escrito, para quem ele foi escrito, a mensagem que ele quer passar. Se você tira isso e interpreta do teu jeito, já é uma, vamos dizer assim, uma heresia, né? E a gente precisa estudar a Bíblia, a gente precisa estar meditando na palavra do Senhor para que a gente não caia nas falsas interpretações dos falsos mestres, né, Olavo? Eu acho que a gente fala sempre do nosso tempo, né, mas talvez a gente nunca tenha tido tantas pessoas falando tanta besteira nos dias de hoje da Bíblia, né, trazendo a interpretação para aquilo que eles querem transmitir, para a mensagem que eles querem passar, para as pessoas que eles querem manipular, né. Então, nada melhor do que a gente meditar e estudar em cima da palavra do nosso Deus, né, daquilo que ele quer nos passar, para a gente conseguir fugir desses falsos mestres e conseguir absorver daqueles que realmente querem passar a mensagem certa do Senhor, né? Então, nada mais justo que a gente dedicar um tempo da nossa vida para isso, né? Para a gente estudar e entender realmente aquilo que Deus quer passar, né? Eu sei que vocês devem ter pensado que não tinha nada a ver a minha abertura, mas é assim que surgem os Of the King, The Power, The Best, né? É o povo precisando de um cara que fale bem e que tenha eloquência e que não importa o conteúdo dessa fala, importa que ele convença, né? Então eu acho que a partir do momento em que a gente leva com mais seriedade o estudo bíblico, a gente consegue aplicar isso no nosso dia a dia, de não ser levado, né, como Paulo fala, por todo vento de doutrina, né, de chegar a uma maturidade também nisso, né, de enxergar como é importante a gente entender o porquê e o para que foi escrito, para depois trazer a aplicação direta a nós. Eu não sei se o Olavo vai entrar nos pormenores de tudo, mas eu acho que tem bastante dessas diferenças de interpretação que acabam surgindo algumas denominações diferentes, né? Eu acho que esse misto de gramatical, histórico, alegoria acabam criando uma denominação um pouquinho mais carismática, um pouquinho mais avivada em alguns
pontos que interpretam textos específicos de uma outra forma. Tem gente, o episódio que a gente gravou sobre Apocalipse, tem muita gente que vai tratar como alegoria, ou dispensacionalista que vai dizer que vai ser exatamente tintim por tintim que está lá, né? Tem cada ponto tem a sua história aí, né? Sim, exatamente. Por trás, e como isso vai levando, né? Tem pessoas que perguntam, por que tem tantas denominações? Tem algumas percepções e algumas interpretações diferentes disso. E até o gramático histórico, que é um ponto de vista mais reformado, né? Até porque antes disso, quem tinha o poder de interpretar o que a Bíblia realmente dizia, e que segue sendo assim hoje na Igreja Católica, é o magistério. Aquilo que eles falam e aí eles oscilam entre o histórico, o gramatical, o alegórico, acho que tem um tal de anagógico também, que é as coisas espirituais e papapá. Então, como é que funciona? Tipo, a gente, no decorrer do episódio, acho que pode pegar um texto e tentar fazer uma espécie de prática disso. Se fosse alegórico, como é que a gente pode ver? Algo mais que esteja mais na mente do ouvinte também. Mas se tu lembrar Olavo, alguns textos e algumas coisas que são interpretadas de maneira diferente, assim. E talvez assim, até que ponto a gente que no gancho das denominações, né? Até que ponto a gente pode ter vou abrir umas aspas assim, nossa interpretação, que não vá para uma heresia, vamos dizer assim, onde a gente pode discordar sem estar falando besteira, né? Que talvez tenha sido onde surgiu as outras denominações, e até o ponto onde a gente tem que trabalhar sempre no mesmo cerne, né? No mesmo caminho. Até onde a gente pode ir na interpretação e até onde a gente para e segue realmente aquilo que são os pilares, né? Onde a gente está afirmado, né? A gente tem sempre que lembrar que a revelação de Deus ela é perfeita. Então, a palavra de Deus inspirada ela é perfeita. E todos nós somos intérpretes. Todos nós. E as nossas interpretações, elas estão sujeitas ao erro. Então, acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa desenvolver no nosso estudo da Bíblia e mesmo quando a gente vai discordar de alguém, é a humildade. Porque por mais que as nossas interpretações sejam cuidadosas, que a gente se aplique a realmente entender o texto, não são interpretações perfeitas. Eu diria o seguinte, existe, falando assim, grosso modo, né, existe uma boa interpretação da Bíblia e uma má interpretação da Bíblia. Então, o que seria uma boa interpretação da Bíblia? No curso, a gente aprende 3 passos, que é observação, interpretação e aplicação. Então, o primeiro passo quando você pega um texto bíblico é a observação. O que seria a observação? É você ler o texto com atenção, prestando atenção nos detalhes, lendo o texto mais de uma vez e lendo o texto com curiosidade. O que é ler o texto com curiosidade? É você identificar no texto, por exemplo, as coisas que eu não entendi do texto, as coisas que me deixaram com dúvida, porque não é problema nenhum você ter dúvidas, né, sobre a Bíblia ou sobre o texto que você está lendo. E essa questão da observação, ela é bem relevante nos dias de hoje, porque a gente vive numa era da distração e da falta de foco. Sim. Então, por exemplo, o estrago que as redes sociais ou o excesso de redes sociais tem causado na atenção das pessoas, infelizmente também afeta a nossa leitura da Bíblia, nosso tempo devocional e o nosso estudo da Bíblia. Então, muitas vezes a gente está lendo o texto, mas está com a cabeça em outra coisa, ou
ou não pega um detalhe, né, do texto, porque a gente não consegue focar por muito tempo numa única coisa. Então, o primeiro passo é a observação. O segundo passo é a interpretação. Então, aí nós vamos aplicar, né, alguns princípios de interpretação. Por exemplo, eu acho que o mais importante de todos é aquilo que a gente chama do princípio histórico. Né? Qual é o sentido original do texto? Ou seja, qual era o sentido que o autor bíblico queria que os seus primeiros leitores entendessem daquele texto? Então, quando, por exemplo, quando Paulo diz assim, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que ele queria que os filipenses entendessem com essa frase? Né? E terceiro passo é a aplicação, que é qual é o sentido desse texto para a minha vida. A nossa tendência é pular direto para a aplicação. Isso. E às vezes nesse atalho que é muito intuitivo, muito normal, principalmente nós brasileiros amamos fazer isso, né? O que esse texto significa para a nossa vida? A gente pula a observação, pula a interpretação, e muitas vezes a aplicação vai ser uma aplicação ruim, né? Pega, por exemplo, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem muita gente que vai dizer que vai defender uma teologia da prosperidade, por exemplo, né? O meu cálice transborda, ou seja, Deus tem tudo para você, Deus tem um Porsche para você, Deus tem uma mansão para você, e assim por diante, né? Então, se você der esses 3 passos, observação, interpretação e aplicação de uma maneira consistente, e falando um pouquinho mais de interpretação, né? Fizer uma interpretação cuidadosa do texto, procurando realmente entender o sentido original do texto, o que o autor bíblico quis ensinar, e assim por diante, você, digamos assim, vai fazer uma boa interpretação do texto. E dentro disso, esse que é o meu ponto, que mesmo quem faz uma boa interpretação do texto pode ter interpretações diferentes, interpretações alternativas, né? Então, você vai ter, por exemplo, pessoas que dizem que não é possível o cristão perder a salvação, e você vai ter pessoas dizendo que é possível que o cristão perca a salvação. Às vezes olhando para o mesmo texto. Às vezes olhando para o mesmo texto. E olhando para a Bíblia como um todo. Aí a gente precisa entrar numa outra questão. Eu não quero que seja um monólogo esse podcast. Vão me interrompendo e vão me interrompendo e vão falando, né? Mas assim, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, que nós precisamos desenvolver uma maturidade espiritual e uma maturidade teológica de saber primeiro diferenciar o que é o essencial do que é o secundário na nossa doutrina, na nossa, né, no nosso ensino, porque o essencial é aquilo que 100% dos cristãos concordam. O que seria o essencial? Trindade, salvação somente por meio de Cristo. O que mais? Suficiência, né, da morte de Cristo. Morte e ressurreição de Jesus. A morte e ressurreição. Então, a Bíblia, igreja, né? Que a igreja é uma ordem, uma necessidade, não uma opção. Então, essas coisas, elas são as coisas essenciais. Agora, existem questões que são questões secundárias. Então, por exemplo, a forma de batismo, se vai ser por imersão, se vai ser por aspersão, se vai ser batismo infantil, se é só batismo de adultos. Obviamente, imersão, né? Todo mundo sabe. O governo da igreja, né? Como é que é o governo da igreja? Se vai ser um governo congregacional, se vai ser um governo
episcopado. Essas questões todas são questões que a gente considera secundárias. E aí é que eu acho que entra a questão da maturidade no seguinte sentido, que eu preciso entender que nas questões secundárias você vai encontrar as mais diversas interpretações. E é onde dá as tretas, né? É onde dá as tretas. Mas, por exemplo, você pega um intérprete como o Gordon Fee, né, que já é falecido, que o Gordon Fee ele é considerado uma autoridade acadêmica, né, e ele era pentecostal. E você pega outros teólogos que evidentemente não são pentecostais, né? Pega um teólogo reformado e pega o Gordon Fee. Mas assim, é indiscutível que alguém como Gordon Fee era alguém absolutamente sério, coerente, profundo, né? Coerente e assim por diante. Então, isso eu acho que é uma condição que a gente, como cristãos que almejam maturidade espiritual, maturidade teológica, a gente deve buscar, que essa capacidade de conviver com pontos de vista diferentes. Capacidade de concordar em discordar. Exatamente. Nesses aspectos secundários, né? E quando Jesus ora por unidade na igreja, quando Paulo bate na tecla da unidade na igreja, uma das aplicações, vamos dizer, é justamente essa, né? Talvez eu abrir mão de brigar porque o cara acha que tem que ser aspersão e eu acho que tem que ser imersão. E isso é totalmente secundário, né? Não é algo que vai afetar a fé, a salvação, a doutrina, qualquer uma que seja, né? E aí eu fico brigando, causando divisão na igreja por causa disso, né? Eu, às vezes até não falo mais com meu irmão lá porque ele discorda de mim nesse sentido. E aí eu acho que essa questão da maturidade é super importante, porque quando a gente está falando de métodos de estudos bíblicos, a gente vai ter algumas interpretações, né, que talvez vão divergir. E aí que está... eu preciso aprender a abrir mão dessas coisas, né? Então, no seminário, por exemplo, isso é quase impossível, né? Seminarista é o bicho mais chato que existe no planeta. E vai brigar por vírgulas. Que é onde eu falei, né? Das tretas na parte secundária. É isso aí. Então, assim, claro que se é uma questão fundamental, que é o que o Olavo está dizendo, a gente deve, entre aspas, brigar, né? Assim, argumentar, manter posição e tal. Enfim, eu ia dizer antes, enquanto tu falava, não quis te interromper, embora tu tenha pedido para interromper, é que eu acho sensacional a Bíblia, porque nós temos essa questão histórica, gramatical, né? Então, que é observar o tempo, a data, para quem, a ocasião que foi escrito o texto, mas ela transcende isso, né? Na mensagem, na sua autoridade, na sua validade e aplicação para nossas vidas, né? Então, a gente está falando de muitos 1000 anos atrás, e aí que está o cuidado para a gente interpretar numa cultura totalmente diferente, né? Outro lado do mundo, outra cabeça, outro jeito de pensar. A gente fala um pouquinho sobre isso no episódio sobre a Bíblia, lembra? Se quiser ouvir, é só procurar por aí no nosso... Termina de escutar esse, sobe um pouquinho, abaixa um pouquinho. Baixa um pouquinho, vai estar lá. Sobre a Bíblia, mas eu acho incrível, assim, porque a gente tem que lembrar que a Bíblia ela é constituída de vários gêneros literários, né? Isso. Então a gente tem parábola, tem textos que são históricos, narrativas, né? Textos que são poemas, lei, Apocalipse, que é um gênero literário. Se a gente estudar, né? A gente só vai conseguir ver esses gêneros se a gente dedicar tempo. Claro. E aí eu não posso pegar a mesma forma que eu vou ler uma parábola e ler um texto que ele é um poema, né? Ou pegar um livro lá de sabedoria e querer interpretar da mesma forma que eu vou interpretar Apocalipse, né? Então, por isso que é importante esse conteúdo de métodos de estudos bíblicos, porque a Bíblia ela não é um livro qualquer no sentido de que eu posso ler de qualquer jeito. Mesmo um livro contemporâneo, moderno, a gente precisa entender o contexto, para quem que foi escrito. Tem um exemplo para mim que é muito, muito claro. Aconteceu há pouco tempo atrás. Eu ouvi uma música, nem me lembro de quem que era a música, e eu achei muito legal a letra da música, assim, nossa, que legal. Aí mandei para a Thaisa só o refrão da música para ela. E aí ela disse, nossa, mas não tem nenhum sentido isso. E eu disse, claro que tem sentido, olha só. Daí eu mandei toda a letra para ela.
E aí ela diz, não, agora lendo toda a letra fez todo sentido. E, então, assim, uma música, nós estamos falando aqui de, sei lá, foi 2 anos atrás isso, né? Atual, o contexto imediato já fez toda a diferença para a interpretação da letra, né? Para a letra fazer sentido. Muito mais um texto bíblico, toda a sua densidade, a sua profundidade, a gente não pode ir de qualquer jeito, né? Para esse texto, porque vai sair besteira, vai sair ruim. Mesmo, né, como o Olavo já falou, estudando, observando o texto, interpretando, ainda assim a gente corre um grande risco, porque a gente é falho em aplicar errado, né, em interpretar errado esse texto. Imagina se a gente for de qualquer jeito, né, ler o texto de qualquer jeito, como infelizmente é muito feito por muita gente que tem muito seguidor, e aí acaba as pessoas que também têm a sua culpa, né, de não ir atrás, de não estudar por si, né, acabam aprendendo um monte de coisa errada sobre a Bíblia, né? Talvez seja errado tu formar a tua opinião só pelo um vídeo de 2, 3 minutos do que o cara tá falando ali também, né? Mas infelizmente... Vai atrás, lê o que ele tá... Isso. A veracidade daquilo que ele tá falando, né? Mas infelizmente, nosso contexto de vida, principalmente a geração Z, inclusive gravamos episódios sobre a geração Z. Baixa um pouco mais também. Pode assistir também o último, né? Com o Robertinho, foi muito legal. Que é isso, um vídeo de 2 minutos, forma opinião, e é isso. Porque ela gosta da pessoa, porque o cara falou muito bem, porque alguém mandou no grupo da família. E é isso, né? E não vai pro texto, né? Observar, ler, enfim. Então, o próprio... Tu vê ali a Inteligência Limitada, que faz um sucesso e tal. Isso. Agora, eles não fazem só sucesso, eu tô ouvindo todo o podcast, eles fazem algumas tomadinhas e algumas... E é isso aí que tá fazendo sucesso. É isso aí. E até ia falar num desses cortes, que é o do Saião, no último episódio, acho que faz uns 15 dias que ele foi lá, ele fala sobre as seitas que surgiram. E eu acho que o surgimento dessas seitas, elas são exatamente quando a divergência na interpretação daquilo que é essencial, que o Olavo falou. Então, parte do pressuposto que a Bíblia já não é mais suficiente, nem inerrante, nem infalível, surge um testemunha de Jeová que acredita que outras coisas, ou a própria Adventista, a Ellen White viu os anjos e isso aí, né? Enfim, daí acabam criando seitas paralelas, né? Já as divergências naquilo que não é o essencial, não é o básico, que é o secundário, aí cria algumas denominações diferentes. Sim. O cara que é sensacionista, de dons ou não, continuam e podemos falar em línguas maravilhosamente, blá, né? Então é legal diferenciar isso, porque ficou bem famoso essa tomada do Saião falando sobre essas seitas que surgem, e é exatamente por essa divergência na interpretação de coisas essenciais e coisas básicas. Uhum. O que é legal também, e é óbvio também, mas é sempre bom ser dito, é que por vezes as interpretações elas já partem de um pressuposto de coisas que a gente acredita. Então, a partir do momento em que eu sou um cara dispensacionalista, eu posso aplicar tudo isso que o Olavo falou, mas tem uma ótica aqui, um óculos que eu uso de dispensacionalista, que vai me fazer enxergar a passagem falando que... De tal forma. Que é pré-pré, né? E assim acontece na longa e antiga discussão do calvinismo e arminianismo. O arminiano ele vai já com o pressuposto de ler aquele texto, e porque tem textos ótica, né? tem textos que dão um embasamento para as duas, senão não existiria essa discussão. E a partir do momento que tu já tem uma visão formada na tua cabeça, obviamente tu vai buscar alguma interpretação diferente para aquele texto. É que se o cara ler a Bíblia, ele vai ser calvinista, se não ler, vai ser arminiano. Mas eu acho que só tem uma maneira de lidar com esses dois problemas que vocês estão falando aqui. O problema da pessoa que vê o vídeo de 2 minutos e ela adere àquela interpretação, e o problema do sistema teológico, que quando você tem um sistema teológico e você vai para a Bíblia com aquele sistema na tua cabeça. Vai enquadrar tudo dentro desse sistema. Você vai enquadrar no sistema. Só tem um jeito de você superar isso, que é morrer. Você se tornar um estudante... No curso do Olavo, nas segundas-feiras. Não era isso que eu ia falar. Inscrições comigo, o Pix é o 020... Não, pode falar. Mas você se tornar um estudante permanente da Bíblia. Uhum. E da seguinte maneira... eu vou estudar os livros bíblicos. Então,
estava falando de escatologia, né? E a gente fez o podcast de Apocalipse. Então, vou estudar o livro de Apocalipse. E aí eu vou procurar entender, vou pesquisar o contexto histórico de Apocalipse e vou ler o Apocalipse como um todo. E assim eu quero fazer com Gênesis, ou com Mateus, ou com qualquer livro da Bíblia. Porque quando você começa a fazer isso que os teólogos chamam de teologia bíblica é você procurar entender o texto dentro do seu contexto, né? Quando você começa a fazer teologia bíblica, aí você começa a perceber que os sistemas teológicos, o sistema teológico, por exemplo, que talvez seja o que eu prefira, ele tem ali as suas imperfeições, as suas brechas, as suas questões, as suas fraquezas, né? E isso pode, então, nos ajudar a nos libertarmos dessa prisão, entre aspas, né, que muitas vezes o sistema teológico pode se tornar para nós, né? E aproveitando, tem um texto que eu gosto muito lá de 1 Coríntios capítulo 3. Boa. Só para voltar naquela questão que a gente estava falando antes, né? 1 Coríntios capítulo 3, de 21 a 23. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Esse é um dos meus textos favoritos. Esse texto está dizendo que, ao se tornar cristão, tem direito a todas as coisas, né? Prosperidade, ganhar muito dinheiro, carro. Alegoricamente. Essa é uma leitura do texto. Uma leitura errada, mas é uma leitura do texto. Tudo é de vocês, ué? Tudo é de vocês. Mas o interessante é que ele diz assim: todas as coisas são de vocês. E aí ele começa falando de Paulo, Apolo, Cefas. E a gente poderia acrescentar aqui. Pode fazer treta aqui no podcast para dar atenção, prepara o corte. Espera aí. É para poder dar mais interação, engajamento, mais engajamento. A gente poderia colocar aqui, tudo é de vocês. Santo Agostinho, Lutero, Tomás de Aquino, Calvino, Armínio. Esse será? Armínio que era calvinista, né? Com todo respeito. E assim por diante. Eu quero dizer assim, que a gente precisa tomar o cuidado para a gente não ficar cancelando os teólogos e rotulando eles. Por exemplo, você dizer que Santo Agostinho é um teólogo católico e que você, que é protestante ou reformado ou o que seja, não vai ler Santo Agostinho porque ele é católico, isso, em primeiro lugar, é um forte sinal de ignorância, né? E você vai deixar de ser abençoado por um dos maiores teólogos que a igreja já teve. E aqui entre nós, Agostinho disse muitas coisas brilhantes e muita besteira também. Mas as besteiras que ele disse não anulam a contribuição dele às coisas boas. Lutero, por exemplo, escreveu textos que hoje são considerados antissemitas. Ele tinha um preconceito contra os judeus. Mas eu não vou jogar Lutero e a obra de Lutero fora porque ele escreveu alguma coisa que até biblicamente a gente não concorda, né? Então, é essa grandeza que a gente precisa ter. Eu acho um exercício aqui para os ouvintes do podcast. Já temos em português as obras completas de Armínio traduzidas. Quem é reformado, eu desafio a ler toda a obra de Armínio. E quem é arminiano, eu desafio a ler toda a obra de Calvino. E vocês vão se surpreender. Os calvinistas vão descobrir que eles concordam em muita coisa com Armínio e vão admirar muita coisa de Armínio e vice-versa. Então, esse é o exercício que a gente deve fazer.
e não ficarmos nas nossas bolhas atirando pedra um no outro, né? E emburrecendo, né? Porque quando a gente fica fechado numa bolha, a gente só ouve aquilo que a gente quer, só ouve aquilo que a gente concorda e a gente não cresce, né? Então, com isso, eu não estou dizendo que nós não devemos ter convicções, que nós não devemos ter os nossos argumentos e dizer assim, não, eu interpreto esse texto dessa maneira, na minha opinião, esse é o sentido melhor do texto, e eu vou defender esse significado, mas eu tenho que fazer isso com humildade, porque, como a gente já falou, a minha interpretação ela não é infalível. Poder julgar as nossas próprias interpretações e ter a humildade de, muitas vezes, reconhecer que está errado, né? Sim. Eu acho que é esse um dos pontos. A gente conseguir colocar as nossas opiniões no reflexo da Bíblia, sim, e ter a humildade de dizer, não, eu estava errado, e a interpretação do outro é melhor do que essa. O Olavo escreveu um comentário exegético de 1 Coríntios, e aí a gente estava fazendo a série em 1 Coríntios aqui na Aliança, e eu perguntei para ele, tá, e o que tu pensa de tal texto lá um tempo atrás? E ele disse, não sei, tem que ler, não sei nem se eu vou concordar comigo ainda, comigo mesmo. Isso é sinal de humildade de, né, talvez, o que eu pensava no momento em que eu escrevi era isso, né, não sei se eu continuo pensando daquele jeito, né, porque eu acho que a grande dificuldade, uma das grandes dificuldades nisso é quando a gente não está disposto a mudar de ideia, né, não reconhecer, nem que está errado, mas que talvez não seja a melhor interpretação do texto tal, né, e a gente, em alguns momentos, em alguns casos, a gente vai ter que ter a humildade de dizer, olha, eu pensava desse jeito, agora não penso mais, né? Para mim já aconteceu várias vezes. E é ruim, é difícil, mas precisa ser também feito, né? Não, de novo, né? Não em questões básicas da fé, né? Não vou concordar lá agora com Ellen White, mas em outras coisas a gente pode... será que é isso mesmo? Será que não é aquilo mesmo, né? E eu ia só, quando tu tinha falado ali sobre ler Armínio, Calvino, enfim, é claro que a gente... também precisa ter aquele cuidado de reconhecer uma coisa ruim quando a gente está começando, exatamente, né? E hoje, de novo, voltando para a modernidade, né? O Olavo citou grandes homens aí da história da igreja, né? Mas, infelizmente, nós temos alguns teólogos hoje em dia que são... Cara, não sei se dá para aproveitar alguma coisa, né? Agostinho tinha suas questões, mas tu aproveita muita coisa. Lutero também, a mesma coisa. Armínio, Calvino, enfim. Mas hoje tem caras aí que não sei se tem muita coisa para tirar dali, né? Tem que peneirar muito. Mas assim, muito, né? Então, tem uns caras aí dizendo heresias e sendo levado como verdade por muita gente, né? Então, é um momento perigoso também, por quê? Porque quando esses caras viviam, não se tinha rede social, internet, as coisas eram mais demoradas para espalhar, né? Então hoje é muito rápido tudo, assim. Para espalhar uma mentira, uma besteira é muito rápido. É só o cara falar bem e vai embora, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Num outro ponto que também a gente pode abordar, do quão importantes são os materiais extras assim que a gente pode utilizar e qual a importância desses materiais para a gente conseguir entender a Bíblia, né? Um comentário ou alguma obra de algum outro autor, porque a gente sabe que a Bíblia interpreta a Bíblia, né? Mas talvez a gente não consiga interpretar aquilo que ela está interpretando, talvez pela nossa falta de sabedoria. Não, inclusive, Lucas, hoje nós temos muito material bom à disposição. Só o cara querer. E aí que é a questão, né, Francisco? A gente vive numa era, que nem o Olavo falou, de mas muito conteúdo, muito material. Então, qual que é a importância e como a gente fazer essa peneira, né, essa seleção daquilo que a gente pode estudar extra, né, fora a Bíblia? Sabe que eu queria só dar uma pincelada rapidinho nessa questão que estavam falando, né? Tipo, pega Armínio, pega Calvino, pega Agostinho, pega até os próprios teólogos de hoje, né? E o importante é da gente entender o porquê que a gente precisa interpretar a Bíblia no seu contexto, na sua história, é entender que a nossa mentalidade hoje, a mentalidade de todos esses escritores, elas são completamente diferentes da mentalidade do público original que recebeu ela. Sim. Tem algumas tensões que a gente, na nossa cabeça hoje, não consegue lidar com ela.
por exemplo, a responsabilidade humana e a soberania de Deus. A gente quer explicação, a gente quer saber, tá, mas até onde vai um e até onde vai outro? Eu quero prática. Limites, eu quero saber, e aí, Isso. tá, aonde que tá um e onde que tá outro? Enquanto pro povo que recebeu essa atenção, para eles fazia sentido. A gente tem que entender como é que o povo judeu, como é que o início da igreja enxergava isso e como ele se deleitava nessa verdade de ter uma atenção sobre isso. Já a gente quer análise, a gente quer... Pô, a gente lê Gênesis esperando que em Gênesis 1 e 2 vai dizer como tenha o surgimento do cosmos nos seus detalhes, sabe? Mas a gente tem que entender, quando a gente vê Gênesis, que os seus capítulos iniciais, eles não são um livro de ciência. E a Bíblia não está preocupada em explicar o como, né? Só o que aconteceu. Exatamente. Então, há essa tensão em vários pontos da Bíblia em que a gente, na nossa cabeça hoje, não consegue lidar com essas tensões que Deus nos apresenta na sua palavra, mas que para o povo e no seu contexto original, o cara pensava, como Deus é maravilhoso com essas tensões. Como é maravilhoso saber que Deus continua sendo soberano e a gente continua sendo responsável ao mesmo tempo, e como é maravilhoso a gente poder colocar isso numa balança e tentar viver da melhor maneira possível, tentar colocar nas nossas costas o que é nosso e deixar o resto com Deus. Inclusive gravamos um podcast sobre livre-arbítrio, né, que a gente aborda um pouquinho desse texto aí. Mais para baixo um pouco, se rolar um pouquinho mais. Tá a gente já tem uma gama boa de podcasts gravados. Mas como a nossa mente pós-iluminismo ali, etc e tal, a gente procura explicação tintim por tintim, e como talvez esse não seja o jeito que a gente deva chegar à palavra de Deus, né? Como às vezes a gente não queira exigir e espremer ela o suficiente para buscar explicações que a gente... Que ela não está preocupada em dar. E daí eu acho que entra várias interpretações erradas exatamente por causa disso. Ou às vezes a gente perde discussões e no diálogo em várias coisas que a gente deveria estar defendendo a nossa fé e que a gente quer dizer, não, mas a Bíblia fala isso. A Bíblia fala lá em, cara, alegoria total. Vocês lembram na época do World Trade Center? Sim, que tinha lá o do Daniel, o bode que voador. bate nos dois chifres e tal. Cara, a gente tenta encaixar a Bíblia em momentos e épocas da história que ela não está se atendo a isso, e aí a gente perde muita moral nisso. Sim, também, o anticristo é o Papa agora. O Isso, anticristo é o falso profeta. A gente agora, tenta encaixar ela na nossa realidade hoje, quando muitas vezes o encaixar ela na nossa realidade é apenas aplicar aquilo que Cristo nos ensina, sabe? Sim. Então, por isso que eu acho... Só queria dar esse parênteses. Essas teorias conspiratórias são muito legais. São muito boas, né? São muito boas. Dentro da loucura delas, entendeu? O código da Bíblia, a gente tenta colocar o código da Bíblia e os números das letras. O cara que quer ganhar dinheiro e não, começar com essas teorias. Vamos combinar que o cara que é... Meu Deus do céu. Cara que é pré, aí ele vive uma vida muito mais legal, assim, né? Ele tá, tudo que acontece no mundo, ele tá, olha agora, né? O amilenista vai ver mais tranquilo, assim, mais de boa, né? Desculpa as loucuras. Mas isso que o Christian estava falando é importante. O Olavo trouxe de volta o assunto, obrigado, Olavo. A gente coloca os óculos da interpretação do sistema teológico, mas a gente também coloca os óculos da nossa cultura. E a gente vive uma cultura... dependendo do ambiente onde você circula, sim. Né? Por exemplo, o ambiente acadêmico, que às vezes ele tem uma característica assim, de ser mais exigente, mais rigoroso em alguns pontos, e a gente quer encontrar na Bíblia o mesmo rigor. Só que a Bíblia foi escrita por uma cultura antiga, com outro propósito, que não é o propósito de dar explicações científicas, por exemplo, e isso é muito importante que a gente se lembre disso, né? E no nosso estudo, quando a gente fala do contexto histórico, a gente está falando também do contexto cultural, por exemplo, quando eu vou ler os primeiros capítulos de Gênesis, eu preciso ler aquilo como um judeu da época lia. O que significava
né? Aquela linguagem, por que Gênesis 1 e 2 descrevem a criação daquela maneira, né? Então, existe um aspecto, só para citar um exemplo, um aspecto apologético também naqueles primeiros 2 capítulos, porque os povos antigos adoravam o sol, adoravam a lua, Sim. e não é o único, mas um dos propósitos de Gênesis 1 e 2 é mostrar que o Deus de Israel, ele é o único Deus e que ele é maior do que o sol e ele é maior do que a lua, porque ele é o criador dos luminares. Então, essa compreensão a gente precisa ter, porque senão a gente acaba caindo naquilo que se chama de um reducionismo, né? Então, por exemplo, um cientista que vai ler os primeiros capítulos de Gênesis e despreza, dizendo, mas isso aqui não é ciência. Essa é uma interpretação reducionista, porque ele está lendo aqueles capítulos com os óculos da ciência objetiva, e aqueles capítulos não foram escritos como ciência objetiva. Aqueles capítulos têm outro propósito que, no caso aí, o cientista, ele não consegue compreender porque ele está sendo ignorante disso, né? Ele ignora esse aspecto cultural. Inclusive, Gênesis começa já... Em Gênesis já tem muita treta ali, né? De interpretação. Né? Só no primeiro capítulo, né? Alguns vão dizer que é poema, que não é literal. Tem grandes homens, inclusive, que não creem. C.S. Lewis era um que não cria que Gênesis era literal, uma história, né? Uma narrativa, assim, de que Deus tinha criado Adão e Eva, que eram pessoas, né? Para ele era, tipo assim, um poema, né? Que Adão e Eva não foram, assim, Adão e Eva que existiram e tal. Então, ali já começa as tretas, que se Deus criou do caos, né? Tem uma teoria de que havia caos e Deus colocou ordem no caos, né? A Bíblia não fala nada, diz que foi do nada, né? O ex nihilo, né? Do nada Deus criou as coisas, não diz como, se era bagunça, se não era bagunça, mas nada indica caos, mas se tem uma ideia de caos, né? De que ele foi botando ordem no caos. Então, assim, ali já Gênesis 1:1 já começa ali muita coisa, muita questão de interpretação, né? De texto. Mas, voltando à pergunta Por isso que é bom ter o Olavo do aqui, Lucas... Olha só. Ele volta. Ele é o centralizador da é uma âncora. Entendeu? A âncora. Mas, assim, existem ferramentas bem importantes no estudo da Bíblia e que vão nos ajudar a entender justamente esse sentido original, o contexto histórico e assim por diante. Parece meio que uma contradição. Se a Bíblia é suficiente, se a Bíblia interpreta a Bíblia, por que eu vou usar outras ferramentas, outros materiais? A própria Bíblia diz que Deus nos deu mestres. Então, esses materiais, eles foram escritos por esses mestres que dedicaram a sua vida para estudar a cultura antiga, para estudar línguas originais e podermos entender o sentido do texto bíblico. Então, essas ferramentas a gente precisa encarar como ferramentas que são produto de pessoas que Deus nos deu para nos guiar na compreensão da Bíblia. Sempre lembrando, né, que mesmo esses mestres, esses intérpretes, eles são falhos, o próprio texto bíblico vai, talvez, nos indicar isso, né? E aí a gente vai buscar as melhores interpretações. Mas eu diria assim, que a gente tem 3 ferramentas básicas: traduções, bíblias de estudo e comentários bíblicos. Então, graças a Deus, hoje em dia, no Brasil, nós temos, assim, eu não vou nem tentar adivinhar quantas traduções nós temos, né? Talvez, sei lá... Mais de 3, com certeza. 20... se a gente considerar a mensagem uma tradução, entra mais uma aí, né? Então, nós temos traduções Entre protestantes... 2 e 127. Nós temos traduções protestantes, nós temos traduções católicas. Todas elas, eu diria, que são, assim, tecnicamente muito boas. A gente pode preferir uma que usa um português mais antigo, mais culto, um português mais coloquial, né? Aí já é uma questão de preferência pessoal. Nós temos as paráfrases, que eu acho que é interessante também,
Eu, particularmente, não sou muito fã de paráfrase. Meio interpretada, né? Tipo, sei lá, a linguagem de hoje. Linguagem de hoje. A mensagem é bem interpretada. Isso. E a própria nova versão transformadora, que ela fica ali no limite entre uma tradução e uma paráfrase, mas eu não estou dizendo que paráfrase seja necessariamente ruim, né? Mas a gente tem que diferenciar tradução de paráfrase. Eu diria que tradução... Para quem está começando, vai começar a ler a Bíblia, a linguagem de hoje, seja mais fácil do cara entender. Pode ser um caminho inicial. É. Eu tô tentando Isso. Eu acho que você... É que tu usa, né? Tu quer defender. Sim, isso. Eu patrocino o pessoal lá. Bom, defensor da NTLH. Eu não vejo problema. A sociedade... A Bíblia. A Sociedade Bíblica do Brasil vai dizer que a linguagem de hoje é uma tradução, né? E eu tendo a ver mais como uma paráfrase do que uma tradução. Mas pode usar... Eu diria o seguinte... Ler várias traduções. Ler várias. Tem pessoas que gostam de ler a Bíblia uma vez por ano, ou mais ou menos nesse ritmo. Lê toda a Bíblia toda, tá, gente? Lê toda a Bíblia. Mas também tem gente que lê a Bíblia uma vez por ano só. A gente tem... O cara tá aberto, o Salmo 23 lá, tem uns 6, 7 de tem gente que se diz crente que lê a Bíblia uma vez por ano só. Isso aí é verdade. Muito, muito bom esse esclarecimento, né? A Bíblia inteira uma vez por ano. Mas você tem várias traduções. Eu diria assim, agora eu falo mais de uma preferência minha, né? 2 traduções que eu recomendo, que é a Nova Versão Internacional e a Nova Almeida Atualizada, que para mim são as que são mais do meu gosto, né? Mas tem gente que prefere NVT, tem gente que prefere linguagem de hoje, não tem problema nenhum. Século XXI. Isso, Almeida século XXI, né? Então, temos as traduções. As Bíblias de estudo. Então, eu diria o seguinte, para você que não sabe por onde começar, compra uma boa Bíblia de estudo e no seu tempo devocional, além de você ler o texto da sua devocional, leia as notas sobre aquele texto. Leia as introduções aos livros bíblicos. E eu diria assim, essa é a ferramenta básica que todo cristão, sem exceção, tem que ter, que é uma boa Bíblia de estudos. E hoje a gente tem, no Brasil, várias opções de Bíblia de estudo. E a terceira ferramenta, que depois que você começar a usar a Bíblia de estudo, você pode começar a experimentar, são os comentários bíblicos. E aí você também tem hoje, graças a Deus, e cada vez mais, uma enormidade ainda aí. Tem muitos livros muito bons, comentários, principalmente só em inglês, mas em português tem muita coisa boa. Está saindo muita coisa boa. Muita coisa boa mesmo. Mas, assim, só para falar um pouquinho da diferença dos comentários, você tem 2 tipos de comentário, o comentário exegético e o comentário expositivo. O comentário exegético, ele é um comentário bem técnico, que ele vai olhar o sentido das palavras no original, que ele vai te dar todas, ou se não todas, as principais interpretações que um texto pode ter. Geralmente os comentários exegéticos, se você quer saber a diferença do exegético para o expositivo, o exegético, geralmente ele é grosso, a espessura, caro e mais difícil. Não que ele seja difícil, mas ele é mais difícil assim, de entender. Aquele bom de escorar uma cama, né? Isso, exatamente. E o comentário expositivo, ele também explica o texto bíblico, mas ele é mais assim, quando você lê o comentário expositivo, seria como se você estivesse ouvindo uma aula ou um sermão, né? E o que eu uso? Eu uso expositivo ou uso exegético? Uso os 2, né? Se você quer usar na devocional, usa mais um expositivo. Se você é alguém que prepara estudos bíblicos ou que gosta de, às vezes, ir mais fundo, olhe um comentário exegético. Então, basicamente, essas 3 ferramentas estão à nossa disposição para quem quiser usar. Uma boa tradução, uma boa Bíblia de estudo e bons comentários bíblicos. O querido ouvinte que quiser anotar aí umas dicas de Bíblia de estudo, acho que a NVI de estudo é muito boa. Tem a RA expandida e anotada do Charles Hyde, que é muito boa. Tem a Thomas Nelson, uma Thomas Bíblia Nelson, que ela é boa também. Aquela agora tem uma recente que é da Reformada,
uma coisa assim. De Genebra? Não, a de Genebra, ela de Genebra é boa também, não, mas tem uma que é Bíblia de Estudo Reformada, acho que é o nome. Eu acho que isso Da Fiel. né? É boa também, claro que o nome já diz, né? Da Teologia Reformada. São bons, porque também tem um monte de Bíblia de estudo hoje, né? Então tem Pentecostal, essas são umas básicas legais. E comentários, Vida Nova é bem bom, né? Eterno. Isso, Fiel, Vida Nova, Agnus, enfim. Tem uma coleção chamada, uma série chamada A Bíblia Fala Hoje, da ABU, que é muito boa também. O Expositivo tem a do Hernandes Dias Lopes, né? Que daí essa dá pra... É praticamente as pregações que ele Vamos faz. tentar botar na descrição ali, do nosso podcast. Isso. Muito bem, nós vamos encaminhando aqui para o final, e nós já entramos um pouquinho numa questão mais prática, né? E aí agora no final a gente sempre dá aquelas dicas, enfim, para os nossos ouvintes. E eu gostaria de pedir pro Olavo, pensando assim lá no Luquinhas. O Luquinhas está tentando começar a ler a Bíblia. Exemplo, porque eu sou o menor. O que defende a NTLH. Nasceu nos anos 90. Tu vai ter que ouvir agora, que tu é mais novo. Cara. Entendeu? Tu acredita que ele nasceu nos anos 90? Com essa latinha? É gato. Eu digo isso pra vocês. Mas nasceu no dia 1º de janeiro de 1990. Isso. Um pezinho nos anos 80. À meia-noite e 1. Então, assim, tem lá o Luquinhas, né? Pra não dizer o Joãozinho, talvez tenha um João nos ouvindo, né? Vamos dar o Luquinhas aqui. Ele quer estudar a Bíblia, ele vai, às vezes ele lê e não consegue entender o texto. Então, assim, alguns passos práticos para ele que está começando, além de ver os vídeos do teu curso no YouTube, né, de como estudar. Tem que comprar o curso. Tem que comprar. É comigo, chama no privado. Curso gratuito lá, é só assistir, né, no Instagram, no YouTube da Aliança aqui, da Aliança de Caxias. Então, assim, algumas dicas práticas, né, o que, sei lá, 2, 3 passos que ele pode para começar, além desses, né, de ter um comentário, uma Bíblia de estudo, assim, mas quando ele for lá ler o texto, ele leu lá 1 Coríntios, um texto de 1 Coríntios que é complicado, assim, o que tu diria para ele? Alguns passos práticos mesmo, assim. Eu diria para ele dar aqueles 3 passos clássicos do método de estudo bíblico, do método histórico-gramatical, que é a observação, interpretação e aplicação. Isso aí, não pular nenhum. Não pular nenhum. Então, vamos pegar 1 Coríntios capítulo 1. Eu diria para ele começar ali com o primeiro parágrafo, que, se eu não me engano, é 1 Coríntios 1, de 1 a 9, se eu não me engano. Pega esse parágrafo, lê ele no mínimo 2 vezes, prestando bastante atenção, sempre com papel e caneta, né? Tem um caderno junto. E você pode fazer isso, inclusive, no tempo devocional. Isso. E anota tudo que chamou a tua atenção no texto, alguma dúvida que você tem sobre o texto, e anota isso no seu caderno. Aí você já fez, digamos, uma observação do texto. E em seguida vem a interpretação. Qual que é o significado daqueles versículos, né? E aí cada texto vai trazer o seu desafio, e eu diria o seguinte: se existe alguma coisa no texto que você não entendeu de cara, que você ficou com dúvida, ou mesmo que tenha sido um texto para você claríssimo assim, vai numa Bíblia de Estudos, faça isso junto com a sua Bíblia de Estudos, leia as notas, leia toda a introdução a 1 Coríntios da sua Bíblia de Estudos. Se você tiver um comentário de 1 Coríntios, leia a introdução do comentário. Dá um pouco de trabalho, mas é fundamental que você faça isso. Talvez você até vai fazer essa leitura num outro momento, né? E faça uma boa interpretação do texto usando essas ferramentas, Bíblia de Estudos e o comentário. E só depois faça a sua aplicação, porque a boa aplicação, ela depende da boa observação e da boa interpretação. Falando desse jeito, parece uma coisa, talvez para algumas pessoas, complicada, difícil, mas não precisa ser. Eu diria que, na medida em que você começa a fazer
esse exercício, que você cria esse hábito de ler a Bíblia e ler as notas, ler um comentário, principalmente se for um comentário, não um comentário exegético, esse comentário expositivo. Começa com um comentário expositivo. Eu diria que você vai começar a pegar um gosto pelo estudo da Bíblia, porque o estudo da Bíblia vai se tornar algo estimulante para você. Não vai ser aquela coisa mecânica, aquela coisa que às vezes você está lendo o texto, mas você se sente sozinho, né? O que o texto está dizendo, o que será que significa isso? O próprio exercício de você estudar a Bíblia dessa maneira vai tornar o estudo da Bíblia algo estimulante. Aí no dia seguinte você vai voltar com vontade de fazer aquilo, porque você aprendeu coisas novas e porque você foi enriquecido, enfim, por todo esse exercício. Legal, obrigado. Eu só queria usurpar de um livro que o Olavo nos indicou no curso, que é Para Entender a Bíblia, de John Stott. É bem legal. O Olavo está fazendo esse curso aqui conosco da Aliança Centro e está sendo muito, muito bom, muito edificante. E esse livro também nos ajuda a entender, né, Olavo, o que a Bíblia quer passar. Mas a principal dica é: leia a Bíblia. Independente da versão que você está usando, leia, crie esse gosto de estudar ela, né? Crie esse gosto de estar perto da palavra de Deus, porque só assim a gente vai conseguir fugir desses ensinos os falsos ensinos, né, que nos levam para caminhos distorcidos, nos levam para interpretações erradas, e não é isso que Deus quer de nós, né? Então, caro ouvinte, use todas essas dicas de sabedoria que o Olavo nos trouxe aqui, para que você possa se aproximar mais de Deus e que a tua vida seja transformada, né, através do estudo da Bíblia. Nós temos um diamante nas nossas mãos, né? E devemos saber explorá-lo. Como nomeia o seu livro Paulo On, Deus falou a língua dos homens. E um livro bom para ler sobre isso também, que traz um contexto bem legal. Mas o legal e o maravilhoso de Deus ter falado a língua dos homens é que ele deixou um livro de instruções pra gente, em que nós não podemos ser preguiçosos, né? Nós devemos nos dedicar a tentar entendê-lo e interpretá-lo da melhor maneira possível. Então, querido ouvinte, não tem como ler a Bíblia com preguiça, não tem como ler a Bíblia com pressa, não tem como ler a Bíblia com desleixo. É um livro e um diamante que deve ser explorado com amor, com dedicação, com cuidado, com carinho e com a intenção de ser transformado também, né? Acho que a grande característica de ser viva e eficaz é de ela nos transformar, nos moldar, de ser mais afiada que uma espada de dois gumes. Então, a ideia de ela realmente fazer a diferença em nós, né? Para depois a gente querer tomar posições disso, daquilo, deixa ela fazer diferença no seu coração. Leia como devocional, como meditação, e a partir daí podemos fazer a nossa teologia bíblica de uma maneira excelente. Então, procure entender, se você não está conseguindo sozinho, procure o pastor da sua igreja, o seu líder, para te ajudar nisso também. Às vezes também precisamos de ajuda nisso. Então, espero que na sua igreja local sempre tenha pessoas à disposição disso também. Se não, tem muito livro bom também. Tem vídeos bons, né? Eu acho que tem vídeo The Bible Project, acho que é alguma coisa assim. Um panorama. Que eles têm as versões em português agora, e são excelentes, né, resumos dos livros para quando a gente vai começar a ler, entender propósito e tudo mais. E se você tá perdido, parou num versículo e, cara, não acredito que tá falando isso, comece pelo início do capítulo, leia até o fim, que o contexto é muito importante. A gente tem a máxima do evangeliquez, que é texto fora de contexto vira pretexto. Então leia o contexto para não ser enganado nem pelo seu próprio coração, nem por
outros pregadores. Tá bom? Isso aí. Valeu, gente. Eu também, eu posso falar em nome de vocês, né? Agradecer a Depende do que presença. tu vai falar, né? E obrigado, Olavo. Agradecer. Obrigado. Sim. Agradecer a presença do Olavo aqui com a gente, foi muito legal, de novo, muito proveitoso. Nós estamos já com 3, 4 pautas pro Olavo, mas se o pessoal quiser que ele volte, tem que ouvir, tem que comentar ouvir. e espalhar, né? Isso, espalhar. Uhum. Eu que agradeço o convite. Nós estamos negociando com os sempre bom estar advogados vocês. dele, né? Que não é fácil a gente trazer o Olavo pro passe, é Sim. caro, né? Estamos Sim, tentando cara. fechar um pacote de cachê. Né? É que eu venho de muito longe, né? Isso. Eu só gostaria de encerrar também contribuindo humildemente, indo mais ou menos na linha também do que o Christian falou, né? Porque a Bíblia ela não é um livro só para ser lido e estudado, né? Ela é muito mais do que isso para ser aplicado. Então, talvez o cuidado que a gente tem que ter quando começa a estudar, a desenvolver a nossa própria teologia, é que ela não fique só no mundo do conhecimento, né? Mas principalmente que ela se aplique nas nossas vidas, gere fruto, né? Traga arrependimento, quebrantamento, crescimento, né? De formando o caráter de Cristo em nós. Então, é muito bom, é muito legal quando a gente começa a descobrir isso tudo. E por incrível que pareça, a gente vive num mundo em que tem tanta informação e às vezes a gente não tem por nós mesmos essa informação, né? A gente tem preguiça, né, de ir lá estudar, ler. Então a gente tem que pensar na Bíblia como sendo esse diamante que o Christian falou, a coisa mais preciosa que nós temos. Eu posso, não sou profeta, né, mas eu poderia dizer que a maioria dos... Não sou. Depende do sentido de depende do profeta. sentido. O profeta é aquele que dá profetada do futuro e tal, né? Mas tu não Não sou. Parece às vezes, mas não sou. Mas eu acredito que a maioria, se não todos os nossos ouvintes, se fosse para crescer na carreira, fosse para ganhar mais dinheiro, se fosse para algum tipo de ganho pessoal, iria se dedicar ao que quer que fosse. Se tivesse que estudar, acordar mais cedo, não dormir. Cara, quanto livro ruim Quanto você livro já ruim leu em por causa da faculdade e escola. E pós-graduação, mestrado. Então, assim, a palavra de Deus é aquilo que nós temos de mais precioso, né? É aquilo que fala sobre o nosso destino eterno, inclusive. Né? Se eu não tiver tempo e não tiver vontade de estudar a Bíblia, eu sei que às vezes a gente não vai ter vontade, não é todo dia que a gente vai estar, nossa, tô com uma vontade hoje de estudar, mas eu preciso me dedicar, assim como eu me dedicaria a qualquer outra coisa, e mais do que eu me dedicaria a qualquer outra coisa, né? Dedicar a palavra de Deus, porque ela não é só para ser entendida e estudada, né? Ela é para ser vivida, praticada, né? E uma dica de livro só que eu gostaria de deixar também, além de todos esses que a gente já falou, é Como Estudar a Bíblia livro por livro. Tem outro também que é mais denso, que é o Entendes o que Lês. Tem outro que é mais denso, que é a Espiral Hermenêutica. São todos livros de... Tu lembra do seminário? Agora eu não lembro, cara. Entendes o que Lês? Eu tinha que ler no seminário lá. Mas eu tinha Você um de uma que... capinha vermelha, né? Vivendo na Palavra, eu acho que era o que eu... Pode agora eu ser não lembro também, o que é pode Vivendo ser. na Palavra. Mas nós temos muito material, né? Então, assim, não temos desculpa. Como cristãos, nós não temos desculpas para não estudar, entender, interpretar corretamente, ou mais próximo, né, da interpretação coerente e correta, porque a gente tem muito material disponível. O que nos falta é vontade. Né? Eu espero que esse podcast te incentive, te desafie a estudar com vontade, né? A palavra de Deus, crescer nesse sentido. Amém. Certo, meus queridos? Então, nós ficamos por aqui. Fica o desafio, hein? De ler a Bíblia em um ano, e não a Bíblia uma vez no ano. Quanto a gente fez o cálculo ontem, 1189 capítulos. 1189 capítulos. 3, 4 por dia dá, hein? Tranquilamente. 3, 4 capítulozinhos por dia. Só cuidado, a Bíblia corta. Graças a Deus por isso. Isso, O Emílio disse que a Bíblia siga no Spotify, Instagram, @Solamento Podcast. Isso. Olavo tá nas redes sociais também, Olavo? Eu tô e não tô, porque às vezes eu tiro do ar meu Instagram. Mas como é que é arroba, sabe? Eu acho que é @OlavoJA_Ribeiro. Olha que baita. Jornal- Isso é outro nível, né? Jornal do Almoço, Ribeiro. Então siga, compartilhe com seus amigos. Comentem se você quer que o Olavo volte. Isso. E comenta aí também. Ninguém comenta nada, mas vamos dizer, né? Comenta aí qual é que é o método que você tem usado para estudar a Bíblia. Ou se você não tem usado o método, comenta ali, eu não leio a Bíblia. Valeu, gente. Valeu. Abraço. Até a próxima.